Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. Quinta-feira, 11 de julho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Mais 2 pessoas morrem por complicações com a dengue em Blumenau. Polícia identifica homem que furtava bicicletas em condomínios da cidade. 3.000 pessoas são esperadas agora à noite no Risoto do Bem. Governador em exercício confirma a liberação de recursos para a reforma do SESI. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A chuva deve perder intensidade amanhã aqui na região. Já entre sábado e domingo, a previsão de chuva frequente que pode ter intensidade moderada. Com a instabilidade do tempo, a temperatura oscila pouco entre mínima e máxima. No sábado, a mínima pode ficar em 11 graus e a máxima não passar dos 15. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Na sexta-feira, o dia ainda vai começar com um tempo mais instável aqui na nossa região. Entre a madrugada e o início da manhã, tem condição para chuva de fraca a moderada intensidade de forma persistente, por conta da atuação de uma frente fria. No decorrer da sexta-feira, essa condição de chuva vai gradualmente diminuindo aqui na nossa região. A temperatura mínima fica em torno de 12 graus e máxima em torno de 15 graus. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Blumenau registrou mais 2 óbitos por dengue, elevando para 37 o número de mortes neste ano por consequências da doença. As vítimas são um homem de 53 anos e uma mulher de 81 anos. Segundo o boletim divulgado hoje pela Secretaria de Saúde, 2 pessoas estão hospitalizadas em tratamento da dengue, sendo uma delas está com sintomas mais graves e internada em UTI. Nos últimos 7 dias, foram 102 novos casos registrados na cidade, totalizando mais de 25 mil casos de dengue confirmados neste ano, sendo que outros 35 mil estão em investigação. A Polícia Civil de Blumenau identificou o homem responsável pelo furto de bicicletas em condomínios aqui da cidade. Ele já estava preso por outros furtos praticados no município. Em pelo menos 2 casos, as câmeras de segurança dos condomínios flagraram os furtos. Este foi no final da noite do dia 16 de junho no bairro Velha. 2 dias depois, o mesmo homem furtou outra bicicleta durante a madrugada em um condomínio do bairro Vila Nova. Nesta semana foi expedido o mandado de prisão pela Justiça, mas o suspeito já estava na cadeia por outros crimes semelhantes. Segundo a polícia, ele já havia sido preso em flagrante delito em 8 ocasiões distintas, todas elas por crime patrimonial. A Polícia Civil de Santa Catarina vai receber reforço no armamento. São 145 novos fuzis de origem israelense que serão entregues na próxima terça-feira durante a solenidade comemorativa aos 212 anos da corporação. O valor do investimento é de aproximadamente R$1,5 milhão de reais. As armas são de nova geração e utilizadas pelas forças policiais de todo o mundo, como o Exército Americano, OTAN e FBI. Aqui no Brasil, o BOP da PM do Rio de Janeiro também usa esse armamento. Uma comitiva de Portugal deve realizar uma missão oficial em Santa Catarina
para avançar nas negociações entre o Estado e o país europeu. Governador Jorginho Melo teve uma reunião com o ministro da Economia português, Pedro Reis, nesta semana. O encontro em Lisboa tratou da retomada de um acordo na modernização dos processos administrativos do setor público e na promoção do desenvolvimento econômico sustentável entre Santa Catarina e Portugal. Tratar de muitos assuntos que nós temos em comum com Portugal. Setor produtivo, turismo, enfim, a economia, em muitas áreas a gente tem muita atividade, tecnologia, enfim. Então, já ficou praticamente agendado para quando iniciar o voo da TAP, dia 3 de setembro, a gente vai receber, o secretário Paulo vai costurar essa agenda, para a gente fazer uma agenda interessante para eles em Santa Catarina. Eles vão no voo da TAP, que nós vamos, o voo inaugural da TAP, vamos ver se a gente recebe essa comitiva de Portugal, o ministro da Economia, Pedro Reis, para a gente iniciar tratativas de negócios e investimentos com Santa Catarina e Portugal. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina deu início à distribuição das urnas eletrônicas para as 100 zonas eleitorais do estado que vão utilizá-las nas eleições municipais. A expectativa é que até o final desta semana, mais de 2.000 urnas já terão sido encaminhadas do Depósito Central da Justiça Eleitoral Catarinense para os cartórios de 15 cidades. O TRE prevê roteiros de entrega até o início de agosto, quando todas as 17.830 urnas já devem estar armazenadas localmente nos municípios catarinenses. A Vila Germânica é palco, agora à noite, de um dos eventos mais tradicionais do calendário solidário de Blumenau. É a 7ª edição do Risoto do Bem, que recebe milhares de pessoas que, além de saborear as mais diversas receitas, ainda ajudam uma entidade que presta assistência a diversas famílias da cidade. O evento deste ano terá a verba destinada à Casa de Apoio, instituição que trabalha para garantir tratamento do câncer às crianças e oferecer atendimentos em casos de paralisia cerebral, mielomeningocele e outras síndromes. Ao comprarem seus ingressos, os visitantes, além de ajudar a instituição, ainda vão poder saborear vários sabores de risoto. Sim, nós estamos aí com 100 sabores que vamos servir agora às 20h30, simultaneamente 100 sabores de risoto. Nós vamos dos risotos mais tradicionais e temos os risotos mais sofisticados também. Estamos com um serviço de bar aqui muito bem servidos de vinho, temos 70 rótulos de vinho, temos chopp Pilsen, chopp IPA, chopp APA, temos água, refrigerante, serviço de bar completo. O evento conta com apresentações musicais da família Dal Ponte e da banda Dona Ninfa. Cerca de 3.500 refeições devem ser servidas conforme expectativa da organização, que prevê arrecadar um valor entre 130 e 150 mil reais. O SAMAI está realizando serviços de topografia para verificar a situação dos equipamentos que fazem parte do sistema de saneamento da cidade. Um cronograma foi montado, passando pelas ruas onde o sistema já está implantado. Esse trabalho faz parte da fiscalização do contrato de concessão do esgoto e seguirá pelos próximos meses em todo o município. Na próxima semana serão verificadas estruturas em 18 ruas no bairro Itoupava Norte. Troca de produtos. Você sabia que nem sempre o fornecedor é obrigado a trocar um produto que não apresenta defeito? A troca de produto só é obrigatória se estiver com vício, um defeito, ou se houver uma oferta ou uma política de troca do estabelecimento. Caso contrário, a troca é uma cortesia do fornecedor e depende da sua boa vontade.
O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor deve sanar o vício do produto no prazo máximo de 30 dias, podendo o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, mas somente se ele não entregar o produto novamente em 30 dias. Seja um consumidor consciente. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. Nos primeiros 6 meses deste ano, Blumenau registrou o mesmo volume de vendas de carros elétricos que durante todo o ano passado. O levantamento foi feito pelo portal NSC junto ao Detran. Foram 23 carros elétricos vendidos em 2023 na cidade e os mesmos 23 entre janeiro e junho deste ano, o que indica um crescimento na busca por este tipo de veículo no município. Ao todo, segundo o levantamento, são 191 carros totalmente elétricos registrados na cidade. O governador em exercício, deputado Mauro de Nadal, presidente da Alesc, autorizou a liberação de 5 milhões de reais para a reforma do complexo esportivo do SESI. Ele esteve nesta quarta-feira em Blumenau. A verba faz parte do conjunto de 30 milhões das emendas impositivas de bancadas e foi direcionada por deputados da região do Vale do Itajaí. O recurso foi destinado pela bancada do Vale do Itajaí, que escolheu a reestruturação do SESI através de uma proposta de emenda constitucional, aprovada pelos deputados de todo o estado, com a criação de 6 bancadas regionais. E agora, nesse momento, nós acabamos votando, na semana passada, um projeto de emenda constitucional, que prevê que 25% de tudo aquilo que fizer parte da economia do Parlamento Catarinense ao longo do ano, sejam destinados para as bancadas regionais escolherem projetos de impacto regional, projetos coletivos, que atendam mais de um município. Tá? E agora, nesse momento em que estou governador do estado, eu antecipei uma doação de 30 milhões de reais para contemplar 5 milhões para cada bancada regional. Escolherem um projeto importante, um projeto impactante. Tá? E a bancada aqui do Vale escolheu essa reestruturação do SESI, que passa dentro de um acordo de cooperação firmado entre o governo do estado, o SESI e a prefeitura de Blumenau, a pertencer ao governo catarinense e que precisa, evidentemente, uma grande reforma, né, para poder contemplar aquilo que foi a sua essência original, que é possibilitar o desenvolvimento do esporte nas várias modalidades. O recurso vai ser usado para a reforma de todo o complexo, contando com quadras poliesportivas, vôlei de areia, piscinas, campo de futebol e um terreno de 206 mil metros quadrados. Inaugurado em 1978, o complexo traz em sua história eventos importantes do esporte local, como os Jogos da Primavera, partidas do Blumenau Esporte Clube e do Metropolitano e diversas competições. É algo que nós estamos lutando desde 2021, trabalhando, com o apoio dos deputados da região, com o apoio da Assembleia Legislativa, é sem dúvida algo que vai se consolidar. E ainda mais agora com esse recurso, o governador e os deputados estiveram lá, já conhecem a infraestrutura, sabe da importância desse recurso de 5 milhões para iniciar as principais reformas e adequações necessárias para esse espaço e para que ele volte a servir na sua intensidade, na sua totalidade, o esporte da cidade. E com isso nós possamos continuar fortalecendo, por exemplo, aqui os Jogos da Primavera. Nós temos os maiores Jogos da Primavera, se não do Brasil, que são mais de 11 mil crianças que disputam, que vão acontecer novamente agora em setembro. E fora isso, toda a iniciação esportiva, a preparação dos nossos atletas, recebimento do turismo esportivo. Nós já tivemos em 2019 Jogos Nacionais da Juventude aqui. Este ano perdemos porque não tivemos a pista de sintético e esse recurso vai nos dar um passo importante para a gente poder consolidar nos próximos anos, trazer de novo competições nacionais e esse tipo de turismo gera emprego, renda e oportunidade para a cidade, além de, claro, essa estrutura fortalecer ainda mais o esporte de toda a cidade de Blumenau. A estimativa de investimentos para a recuperação do SESI é de aproximadamente 20 milhões de reais.
Lembrando que o valor liberado na cerimônia de ontem só pode ser utilizado após as eleições de outubro, em função da lei eleitoral. Abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Chegando com as informações do esporte nesta quinta-feira. Olha, Campeonato Brasileiro da Série A pegando fogo. Ontem 3 jogos abriram a rodada. O Cruzeiro vencendo o Grêmio lá em Caxias pelo placar de 2-0. Já a equipe do Vasco venceu o Corinthians pelo mesmo placar, 2-0. E o Bahia confirmou o bom momento, venceu o Atlético do Paraná lá no Paraná pelo placar de 3-1. Bola rolando nesse momento pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogos em andamento: Palmeiras e Atlético de Goiás. 8 da noite, Fortaleza e Flamengo. Criciúma e Fluminense. 9h30 da noite tem Vitória e Bahia. E Atlético Mineiro e São Paulo. Jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem o técnico Eduardo Condé, do Internacional de Porto Alegre, foi mandado embora depois da derrota em casa, em jogo válido pela Copa do Brasil, 2-1 para o Juventude, do Roger. Agora, a equipe do Juventude recebe sábado, 4 da tarde, o próprio Internacional, lá em Caxias, para decidir a vaga à próxima fase da competição. Campeonato Catarinense, Série B. Daqui a pouquinho, 9 da noite, a bola rola. Estarei ao lado do Edmilson Luiz e do Gerry de Oliveira. Vai lá no 100.1 FM, que agora 8 horas, terminando a Voz do Brasil aqui, Jorge. A gente já entra no 100.1 FM, ao vivo de Balneário Camboriú, trazendo as informações da partida entre Carlos Renault e Metropolitano. Jogo de fundamental importância para o Metropolitano, 7º colocado com 7 pontos conquistados, precisa vencer hoje. O Carlos Renault é o 4º colocado com 9 pontos. Se o Metro vencer, pula para a 4ª colocação, faz 10 pontos e aí domingo joga uma partida decisiva para buscar sua classificação diante do Santa Catarina. O técnico Rodrigo Casca não pode contar com o volante Zé Márcio, mas conta com o retorno do goleiro Cláudio Vitor, que esteve de fora no último compromisso do Metropolitano. 100.1 FM e também através das plataformas digitais da Rádio Blue Esportes. Daqui a pouquinho, coladinho aqui com o Jornal de Blumenau, 8 da noite, tem a partida Metropolitano e Carlos Renault e Metropolitano. Jorge, um abraço, até amanhã. A seguir vamos falar sobre uma pesquisa que mostra um alto índice de obesidade entre alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino de Blumenau. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Olha a fruta fresquinha. Fruta fresquinha e mais barata. Oferta relâmpago, pague um, leve 2. Aí estranha em casa. Pessoal, quem seguir na rede ganha desconto. Banco Online. Vem cá, você fez também uns cursos para MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó. Menino, você sabe que tem vários cursos para quem já é MEI e quem quer ser MEI, né? Sensacional demais isso. Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae. Sebrae.com.br/MEI. Para tudo! Chegou o alerta preço baixo da Cooper Super. Ofertas válidas de 12 a 14 de julho na Cooper Super. Contra filé bovino Montana, R$ 34,90 o quilo. Paleta bovina sem osso Montana, R$ 25,99 o quilo. Café a vácuo Caboclo, 500 gramas, preço cooperado R$ 14,89 cada. Lava roupa em pó brilhante, 800 gramas, preço cooperado R$ 19,90 cada. Cerveja Heineken Lager Slick, 350 ml, preço cooperado R$ 4,99 cada. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também em linhacoper.com.br. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado.
Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade, o jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo o médico Felipe Koleski. Nós vamos falar sobre os perigos da obesidade infanto-juvenil. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez. Olá, Jorge. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Uma pesquisa feita por uma pesquisadora da FURB em um trabalho de mestrado, doutor, revelou que 31% dos pesquisados, que são estudantes adolescentes entre 10 e 15 anos de escolas da Rede Municipal de Ensino de Blumenau, apresentam excesso de peso. Esse índice gera que tipo de preocupação? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar as pesquisadoras Angélica Ludwig e a professora Luciana Coutinho pela brilhante pesquisa. Elas mostraram que em Blumenau está acontecendo o que nós vemos no restante do Brasil, até com alguns números um pouco acima do restante do Brasil. Uma incidência grande de obesidade em adolescentes, em pré-adolescentes e, infelizmente, essas crianças com obesidade, a chance delas se tornarem adultos com obesidade é muito grande. Para você ter ideia, se você tem um pai, tá, que é obeso, a chance da criança se tornar obesa é 60%. Quando os dois pais são obesos, a chance dessa criança se tornar obesa no futuro é 90%. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença multifatorial. É uma doença que tem questões genéticas, metabólicas, comportamentais, ambientais, hormonais, medicamentosas e psicológicas. A somatória desses fatores que leva a pessoa a um quadro de obesidade. A pesquisa revela ainda, né, que desses 31% de adolescentes acima do peso, 11% estão obesos, né? E isso traz que tipo de preocupação? E por que a obesidade está aumentando entre os adolescentes, na visão do senhor? Por diversos fatores. Primeiro, o acesso facilitado a alimentos de alto valor calórico e pobre valor nutritivo. Segundo motivo, a tendência dessas crianças ficar mais isolada. A criança não brinca mais na rua, não anda de bicicleta por diversos fatores. Pelo crescimento da cidade, pela violência, por falta de tempo dos pais. Então, a somatória desses fatores que leva a um quadro de obesidade na população infantil e adulta. E o que a gente tem que lembrar é que essas crianças com obesidade, a chance delas evoluírem com doenças mais graves é maior, porque o tempo que elas vão conviver com a obesidade é maior. Então, elas vão viver 50, 60, 70 anos da vida com obesidade, aumentando o risco das comorbidades, como hipertensão, a diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2, as dislipidemias, que aumento do colesterol e triglicerídeo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, são doenças que aumentam muito a mortalidade da população em geral. Atenção sempre, né, Atenção sempre, doutor? E nesse mundo da adolescência, das crianças, tem a questão da gordofobia também, né? Que acontece muito. Muito, muito. Infelizmente, as crianças, muitas vezes, elas não têm filtro. E acabam estigmatizando essa criança com obesidade. Eu tenho casos que eu vejo no consultório de adolescentes que deixam de ir para a escola, Jorge. Deixam de ir na aula, se isolam, os pais têm que procurar consulta porque ela se recusa aí é um consultório médico pela questão da gordofobia. Uma criança obesa pode gerar uma depressão? Com certeza absoluta. Depressão, suicídio, inúmeras outras situações mais graves. E o que a gente sempre tem que lembrar, e a gente já conversou outras vezes, Jorge, a obesidade é uma doença social. É um problema social. Não adianta a gente querer culpar sempre os pais.
Nenhum pai vai querer o mal do seu filho. Nenhum pai vai querer que seu filho fique doente, fique com quadro de obesidade. O que tem que acontecer? A Inglaterra é um exemplo de um país que está combatendo a obesidade infantil de uma maneira adequada. Ela está taxando os alimentos ricos em açúcar, rico em gordura, rico em sal e rico em gordura, os alimentos menos nutritivos. Com isso, ela está reduzindo os índices de obesidade infantil. Em todo o mundo, o único país que mostra sinal que está vencendo a luta contra a obesidade é a Inglaterra. Por quê? Está criando o que está se tentando discutir agora na Câmara dos Deputados, que é a taxa do pecado. Infelizmente, esses alimentos ultraprocessados, os alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, eles têm que ter uma taxação maior. E, em compensação, tem que reduzir a taxa do imposto dos alimentos mais saudáveis. Por quê? Muitas vezes o que o pai pode comprar é aquilo mais barato. Então, ele não vai deixar entre passar fome e comer um alimento que não é tão saudável, ele vai escolher comer um alimento que não é tão saudável. Hoje, se o senhor for no mercado comprar estritamente alimentos saudáveis, é uma compra pequena e muito cara. Sim. Poucos têm condições de realizar isso, né? É inacessível à imensa maioria da população. Exatamente. Então assim, não dá para dizer assim, a culpa é dos pais. Não, eu não estou inocentando todos os pais. Muitas vezes os pais têm culpa. Tem uma parcela de culpa, mas como eu falei anteriormente, nenhum pai quer o mal para o seu filho ou para sua filha. Quais são os principais perigos da obesidade infanto-juvenil? A incidência maior de diabetes tipo 2, a incidência maior de hipertensão arterial, a incidência maior das dislipidemias com aumento do colesterol e triglicerídeo, que são doenças que vão aumentar o risco de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal e outros problemas que tornam grave aí a perspectiva da vida da criança. Pais com crianças acima do peso, como é que devem proceder? Tem alguma dica que o senhor poderia passar para tentar mudar esse quadro? A primeira situação que eu vejo, a primeira dica que eu vejo é reconhecer o problema. É entender que é um problema, não culpar a criança, não se sentir culpado e buscar apoio adequado. Buscar consultar com uma nutricionista, buscar consultar com um clínico, com um nutrólogo, com um endocrinologista. Para quê? Para fazer com que essa criança tenha uma vida mais saudável, estimular a prática de exercícios físicos, fazer com que tirasse a criança de casa, tirar um pouco da frente do computador, andar de bicicleta e elas mesmas adotarem uma dieta mais saudável, porque muitas vezes a criança vai seguir o exemplo dos pais. Então, você tornando a tua vida mais saudável, automaticamente as crianças também terão uma vida mais saudável. Eu lembro que antigamente as crianças fofinhas, como a gente chamava, eram sinônimo de saúde, né? E as mais magrinhas sempre se questionavam se não tinha algum problema. Essa cultura mudou, mas muita gente ainda traz consigo essa cultura? Sim. Exemplos como fazer o prato da criança e obrigar ela a comer tudo, tá? Dizer, tem que comer até acabar, forçar a criança a ingerir alimentos quando ela já está saciada, forçar a alimentação fora dos períodos adequados, são todos hábitos que podem trazer consequências danosas aí à saúde. As mães, os pais têm que entender que tem crianças que comem muito e outras que precisam de pouca alimentação? Sim, sim, com certeza. E mais uma vez, eu reforço a situação. A obesidade não é uma doença causada só por comida, por comer errado. A obesidade é uma doença multifatorial. Então a gente não pode simplificar a obesidade achando que a obesidade é uma doença estritamente relacionada à ingesta inadequada de calorias. Óbvio que isso é um fator extremamente importante, mas existe o problema hormonal, como a própria pesquisadora mostrou, existem problemas genéticos, como eu falei no início da nossa conversa, a chance da criança com pais obesos é muito maior de se tornar um adulto com obesidade. E qual é a importância da gente realizar frequentemente avaliações como essa pesquisa que foi feita por uma pesquisadora da FURB nas escolas da cidade? Eu acho fantástica essa iniciativa, porque elas mostraram que aqui em Blumenau o problema está no nosso quintal. Então a gente significa que isso acontece em São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece nos Estados Unidos, no México, na China, não. A coisa está acontecendo no nosso terreno, dentro de casa. Então a prefeitura
tem que tomar ações adequadas, o governo estadual tem que tomar as ações adequadas e fornecer toda a estrutura para combater essa situação e evitar que essas pessoas se tornem obesas no futuro, com maior risco de doenças associadas e redução da expectativa de vida. E os nossos políticos em Brasília facilitar o acesso a alimentos mais saudáveis. Com certeza, com certeza. O senhor acredita nisso? Eu espero. Eu acho que se a gente acredita, a gente tem que ter sempre esperança de melhorar, porque se a gente não acredita em nada, então é melhor desistir. Eu acho que a gente sempre tem que ter fé que alguma coisa vai melhorar. Tomara, né? Tomara. A gente torce para isso, né? A conscientização primeiro, né, doutor? Olhar, se conscientizar e admitir, tomar providências no sentido de tentar reverter um quadro desfavorável e torcer muito para que venha de cima também ações que facilitem, né? Facilitem para todos. Tá certo. Muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Jorge. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa a partir das 11 horas da noite. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente se vê por aqui. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir.